Queridos irmãos e amigos, graça e paz. Eu sou o pastor Leandro e quero fazer um convite para você refletir comigo hoje sobre duas passagens bíblicas. A primeira encontra-se em Gênesis capítulo 30, versículos 1 e 2, e diz assim: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: Será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? E também 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28, que diz assim: Mas se você se casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar você disso. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, pedimos que o teu bendito conselho, que a direção do teu Espírito Santo, Senhor, através da tua palavra, nos ajude a compreender melhor, Senhor, o papel do casamento na nossa vida e o propósito dele. Nós oramos assim e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Raquel e Jacó, eles protagonizam um casamento muito bonito na Bíblia Sagrada, né? Mas nenhum casamento, nem mesmo um casamento desse, deixou de ter as suas adversidades. Raquel vivia uma competição com a sua irmã, teve ciúmes e virou para o filho e falou, para o marido, perdão, e falou: me dá filhos, dá um jeito de me dar filhos. Só que ela era estéril. Então ela estava cobrando dele, colocando um peso sobre ele que era impossível ele resolver, né? E isso atiçou a fúria de Jacó, né? E falou: olha, eu não sou Deus para resolver isso. E já o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, ele diz que casamento não é pecado, naturalmente. Mas, apesar de não ser pecado, as pessoas vão sofrer angústia na carne. E ele queria poupar as pessoas disso. Não desencorajando o casamento, ali um contexto do que está acontecendo nesse cenário é um pouco diferente, mas ele adverte que o casamento traz problemas na carne, ou seja, em função do pecado. Aconselhando um casal cuja cerimônia religiosa eu vou celebrar no ano que vem, eu disse a eles o seguinte: a geração de vocês talvez seja a mais beneficiada, pois vocês têm ouvido falas mais realistas sobre casamento, que ele tem problemas e que nem sempre é fácil a caminhada. Aquilo que as pessoas escondiam a todo custo e só era percebido depois, vocês estão ouvindo antes do sim. Um casal bem jovem. Veja, a Bíblia ela não faz segredo sobre os problemas do casamento. Pelo contrário, ela adverte antes do casamento. Então, a Bíblia já está muito à frente do que agora as pessoas estão começando a fazer, inclusive na igreja, que é advertir os noivos de que casamento nem sempre é fácil. Ou seja, a Bíblia já está na posição perfeita e nós é que estamos cada dia mais, pela graça de Deus, progredindo, caminhando, nós, eu digo a igreja, para alcançarmos o seu entendimento, né? O mundo tem sempre caminhado no sentido contrário. Apesar desses pesares, muitas pessoas ainda querem se casar, o que é normal, né? Porque o casamento foi instituído por Deus. O homem tem a necessidade de não estar só e a mulher ela foi criada num contexto de se unir a alguém para matrimônio. Ela não existe só para isso, mas ela foi criada nesse contexto. Agora, com a entrada do pecado no mundo, as coisas ficaram mais difíceis, e inclusive no casamento, e sobretudo nele, onde nós precisamos abrir mão de orgulho e egoísmo, que são dois pecados difíceis de combater. A pandemia, por exemplo, ela tem trazido muitos desgastes, né? E ela aumentou o número de divórcios.
consideravelmente durante essa quarentena forçada em que fomos colocados. Talvez a convivência contínua dos casais, dia após dia, tenha frustrado uma série de expectativas dos cônjuges. Esse é um tempo em que talvez as pessoas esperam muita ajuda, muito suporte, muito consolo. E descobre-se que aquele cônjuge maravilhoso, seja a esposa ou o marido, não consegue atender todas as necessidades e suprir integralmente as expectativas do outro. Mas depois de muitas decepções no seu casamento, talvez você aprenda e entenda. E então, não veja mais o casamento como um Deus. E não procure no casamento aceitação, consolo, cura para os seus problemas da alma. Esses problemas existem, a gente não desconsidera, lógico, mas eles precisam ser resolvidos pela fé, ou seja, pela confiança em Deus, na sua verdade, e o que inclui uma percepção correta do papel do casamento na nossa vida, ou do propósito. O casamento não retira a necessidade de termos uma devoção constante com Cristo até o fim da nossa vida. Isso não existe. Você não vai achar alguém que vai te suprir em tudo e vai fazer sua vida maravilhosa. Né? Isso é conto do livro da Sabrina. Os contos aí antigos que tinham nos livros que as mães gostavam de ler às vezes. Veja, o casamento ele é para companhia. Lá em Gênesis, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, e instituiu o casamento. Criou a Eva, juntou Adão e Eva, mas ele não disse: daqui em diante vocês não precisam mais me buscar, fortalecer a fé de vocês, a alma de vocês, com o relacionamento comigo, porque agora vocês têm um relacionamento um com o outro, e um vai suprir o outro. Né? Então, deixa o casamento ser o que ele é. E aí talvez nós teremos menos divórcios na igreja ou no mundo. Né? E isso vale para os solteiros, para aqueles que ainda querem se casar, que não coloquem no casamento nenhum tipo de expectativa além da companhia, que seja uma companhia agradável, amorosa, prazerosa, isso aí nem se discute. Agora, precisamos aperfeiçoar para que seja assim. Agora, precisamos ter clareza do propósito do casamento e do que não é o propósito do casamento e onde encontrar solução para as expectativas da nossa alma. E o que gera clareza é a verdade, né? Sentimentos, modelos de outros casamentos, desejos, expectativas, a maneira como fomos criados ou educados, não são bons para nos dar uma noção correta e concreta da vida e do casamento e das expectativas que nós podemos ter dele. A única referência correta é a palavra de Deus. Agora, apesar do pecado, Deus não aboliu o casamento. Pelo contrário, no Antigo e no Novo Testamento tem uma série de orientações para os casais. Nós só precisamos lidar com eles a partir da verdade e da realidade. Nós precisamos ser mais realistas e abandonar também o sentimentalismo como guia para a vida e como guia para os relacionamentos amorosos, o casamento em si. Eu não estou falando cada dia com uma pessoa, não. Isso é coisa do mundo. Né? Nos libertar do sentimentalismo ajuda muito a termos uma perspectiva correta, e não só do casamento, mas de todas as outras. O sentimentalismo é uma coisa que prende, é uma coisa que não permite você avançar, é uma coisa que te ilude, faz você ficar dando voltas em situações irreais, né? E com medo de se frustrar às vezes. O sentimentalismo ele não permite a pessoa amadurecer. Mas sobre sentimentos é algo que nós vamos conversar amanhã. Não perca a pastoral de amanhã. Por hoje, o que eu quero dizer é:
Deixe Deus e apenas Deus ser Deus na sua vida. Jesus é a esperança e a âncora da nossa alma. Conheça mais Deus pela palavra, e isso aumentará a sua fé. Não é aquele Deus da superstição, do tomara que dê certo. Eu estou falando do Deus revelado na palavra e exposto na palavra, quando a palavra é pregada, estudada ou lida. E deixe a verdade de Deus ganhar a dimensão correta dentro de você. Jesus, somente Ele, é a âncora para a nossa alma. Não torne o seu casamento a âncora para a sua alma. Isso pode acabar num divórcio. Que Deus nos abençoe grandemente. Pense nisso e tenha um bom dia. Amém.